Olá, amigos da natureza, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das gloxíneas. E essas aqui são as que eu cultivo aqui na minha casa. Mas vamos falar um pouco de suas curiosidades. Bom, a gloxínia é uma planta nativa do Brasil. Ela possui um caule macio e flexível e elas vivem muito tempo. Suas raízes são arredondadas, parecem batatinhas. As folhas são ovais e as flores são tubulares, pendentes, lembrando um sino. São de coloração variada e podem ser simples ou dobradas. No Brasil, a gloxínia é cultivada em todo o país, mas é mais comum nas regiões de clima tropical e subtropical. Essa planta é popular para o cultivo em vasos, sendo utilizada na decoração de interiores e exteriores. Você sabia que existem cerca de 75 espécies de gloxínia? Mas a mais popular no Brasil é a gloxínia speciosa, que também é conhecida como siningia speciosa. Essa espécie é nativa do Brasil e é encontrada em áreas de floresta úmida. As gloxíneas que são cultivadas aqui no Brasil são geralmente híbridas. Elas são resultantes de cruzamento de diferentes espécies. E essas plantas apresentam uma grande variedade de cores, incluindo branco, rosa, vermelho, roxo, laranja e bicolores. Cuidar da gloxínia é bem simples. Você precisa deixar um local com sombra ou meia sombra. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Faça a rega regularmente, mas sem encharcar o solo. E você pode cultivá-la em vaso ou em canteiros. Em vaso, a planta deve ser removida do vaso e replantada a cada 2 anos. Em canteiros, a planta deve ser cultivada em locais com sombra ou meia sombra e deve ser protegida do frio. Com esses cuidados e outros que você tem o conhecimento, a sua planta pode produzir flores lindas e exuberantes por vários meses. E vamos ver mais cuidados com a nossa planta? A gente deve lembrar sempre de deixar a gloxínia num local com sombra ou meia sombra, usar um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Regar regularmente, sem encharcar o solo, fertilizar a planta a cada 2 meses, usando um fertilizante líquido para plantas ornamentais, proteger do frio, porque o frio normalmente ele queima as folhas e nós não queremos que isso aconteça com as nossas plantas. Então, com todos esses cuidados, você terá gloxíneas saudáveis e floridas por muitos anos. Bom, você pode fazer mudas por sementes ou por divisão de touceiras. A propagação por sementes é mais lenta, mas pode produzir plantas com características diferentes da planta mãe. Já por divisão de touceiras, que é muito comum a gente fazer, é rápido e produz plantas com características semelhantes às da planta mãe. Lembrando que também é possível fazer mudas através de folhas ou de tubérculos, aquelas batatinhas. É a raiz que é arredondada que fica ali no solo. Eu particularmente chamo de batatinha, porque eu acho que se parece com uma. Bom, fazer mudas através das folhas é um método comum de multiplicar as nossas gloxíneas. É fácil, simples e normalmente dá certo. Vamos ver como fazer? Bom, você precisa escolher uma folha saudável madura da planta adulta. Use uma faca afiada para cortar a folha da planta, deixando um pedaço de caule cerca de 2,5 cm. Você precisa remover o excesso de folhas e plantar em um substrato leve e úmido, mas não encharcado. E deixe ela também numa luz indireta, onde tenha claridade, mas não aquela claridade do sol, porque pode queimar as folhas. Então, essas raízes vão começar a se formar em cerca de 2 semanas. E quando estiverem bem desenvolvidas, você pode mudar para um vaso maior, ou de sua preferência, né? Agora vamos falar da propagação de mudas pelos tubérculos, que aquela raiz arredondada, as famosas batatinhas, é uma maneira mais rápida de ter novas mudas.
Você precisa limpar bem o tubérculo, a batatinha, e tirar todo o resíduo de terra ou folhas mortas. Você vai separar essas batatinhas e plantar num substrato leve e drenado, úmido, mas não encharcado. Deixe num local com luz indireta, pois se você deixar diretamente na luz solar, pode queimar as folhas. E essas batatinhas, elas vão começar a brotação por volta de 2 semanas. Quando os novos brotinhos estiverem já bem desenvolvidos, você pode mudá-las para vasos individuais, certo? Com os cuidados adequados, as mudas de gloxíneas irão desenvolver e se tornar plantas adultas bonitas. Irão florir e essa é a nossa recompensa de cada esforço no cultivo de nossas plantas. Ver elas bonitas e saudáveis, né? Bem, vou ficando por aqui. Boa sorte com o cultivo de suas gloxíneas. Até mais!